Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Suelton. A gente está aqui hoje para mais uma aula de geografia e o tema da nossa aula de hoje será Geografia Física do Continente Africano, focando hoje em clima e vegetação. Beleza? Vamos lá? Bom, antes de começarmos, é importante a gente conhecer um pouquinho mais sobre o continente africano para fugirmos um pouco de alguns preconceitos geográficos, de algumas compreensões limitadas, de alguns sensos comuns. Por quê? Infelizmente, no Brasil, a população conhece pouco sobre o continente africano e aí, é, culturalmente, acaba se formando alguns preconceitos geográficos, imaginando que o continente africano inteiro é de apenas uma forma, é apenas pobreza, é apenas miséria, de que é apenas um tipo de vegetação, que é apenas um tipo de clima, e isso é uma inverdade, porque há uma variedade enorme de climas, de vegetações, de povos, de culturas, de tradições, de economias. Então, o continente africano, ele possui uma pluralidade enorme, ele possui uma diversidade enorme de climas, de paisagens, de vegetações, de população, né? E isso é importante. É importante também a gente destacar que é um continente. Tem muita gente que não consegue fazer essa desassociação, né? Acha que é um país, mas é um continente, o continente africano, e dentro desse continente nós temos diversos países, como a Nigéria, o Congo, a Líbia, o Egito, a África do Sul, a Costa do Marfim. Então são vários países dentro do continente africano, cada um com uma característica específica, cada um com uma cultura, um sistema de governo, um tipo de vegetação, um tipo de clima. Então é muito importante que a gente saiba que existe essa diversidade. Para vocês terem noção, no continente africano há áreas onde há, durante uma época do ano, geada, neve, e há outras áreas com desertos escaldantes, como o deserto do Saara, o deserto Kalahari. Então há essa amplitude, né, de climas, né, pontos onde há neve e há outros pontos onde há deserto. Então, é importante que vocês tenham essa noção dessa diversidade. Vamos falar então primeiro da vegetação e do clima. A vegetação e o clima no continente africano vai sofrer muito a alteração das zonas climáticas. Lembra lá quando a gente trabalhou zona equatorial, zona tropical, zona subtropical. Então, essas zonas climáticas, que são áreas do planeta que recebem uma intensidade diferente de luz solar, vai provocar também climas diferentes nessas áreas, conforme cada área recebe essa luz solar. Então, onde eu tenho, por exemplo, um clima equatorial, eu tenho uma grande intensidade de luz solar, eu tenho uma grande intensidade de calor e também vou ter normalmente uma grande quantidade de umidade, porque vai formar uma zona de baixa pressão e aí o vento carregado de umidade vai se mover na direção dessa zona de baixa pressão, aumentando a quantidade de nuvens carregadas, tá? Então eu vou ter normalmente em uma zona equatorial muito calor e muita chuva. É importante a gente destacar também que essa variação climática dentro do continente africano ocorre pela grande dimensão latitudinal do continente, ou seja, há uma distância muito grande entre o ponto norte e o ponto sul, entre a extremidade norte e a extremidade sul. Então, dentro desse trajeto, nós teremos aí várias zonas climáticas. Se a gente observar nesse mapa aqui, vamos ampliar ele, nós podemos observar que as zonas que são cortadas pela linha do Equador, eu tenho o clima equatorial. Próximo à linha do Equador, dentro dos trópicos, dentro do Trópico de Capricórnio e dentro do Trópico de Câncer, eu tenho predominantemente o clima tropical.
Já próximo às linhas do trópico, né, a linha do trópico de Capricórnio e a linha do trópico de Câncer, eu tenho os desertos, aí em amarelo. E entre o tropical e o deserto, eu tenho o semiárido, que vai funcionar como uma zona de transição entre um clima e outro. Próximo ao mar Mediterrâneo e na costa sul da África do Sul, eu vou ter o clima mediterrâneo, né, que vai sofrer a influência das correntes marítimas ali. E eu tenho o clima de altas montanhas lá próximo ao mar ao Mar Negro, né? Ao Mar Vermelho, perdão, próximo ao Mar Vermelho, que vai ser uma área ali que vai ter muitas montanhas, né? Muitas elevações, então tem um clima de montanha. Então, a gente pode observar aí que um dos fatores determinantes para essa variação climática é exatamente essa variação latitudinal. De norte a sul, eu tenho uma grande quantidade de terreno, de território, e esses terrenos são cortados por linhas das zonas climáticas. O Trópico de Capricórnio, linha do Equador, Trópico de Câncer, tá? E por isso a gente vai ter essa variação climática. Nós teremos lá na vegetação um reflexo dessa variação climática. Podem observar, gente, que onde eu tenho um clima equatorial, predominantemente eu vou ter uma floresta tropical. Olha lá, ó, clima equatorial, eu tenho floresta tropical em vegetação. Onde eu tenho um clima tropical, predominantemente eu vou ter um clima de savana, as famosas savanas africanas, onde vivem os leões, as girafas, os elefantes. Onde eu tenho um clima desértico, naturalmente eu vou ter um clima deserto também, de deserto. Onde eu tenho semiárido, eu vou ter predominantemente estepe e pradarias. E mais ao sul, né, mais abaixo do Trópico de Capricórnio, eu vou ter floresta temperada. E a vegetação mediterrânea, próxima às zonas também onde eu tenho clima mediterrâneo. Então, eu posso observar que o clima vai interferir diretamente na vegetação. Essa vegetação ela vai reagir à intensidade de calor e à intensidade de umidade. Onde eu tenho muito calor, muita chuva, tenho uma vegetação exuberante. Onde eu tenho uma queda desse calor e uma queda da chuva, eu tenho uma vegetação mais rasteira, uma vegetação de médio porte. E onde eu não tenho quase nada de chuva, quase nada de umidade, eu vou ter formação de deserto. Dentro dessas variações climáticas, nós teremos o estabelecimento dos domínios. O que seriam os domínios, né? É muito parecido com aqueles domínios que vocês viram lá no continente americano. O domínio ele é uma junção das características do clima e da vegetação. E aí nós teremos aí, além do clima e da vegetação, nós teremos também o relevo. Então, esses três elementos interagindo em conjunto, eles vão formar o que a gente chama de domínios climáticos. Eu vou ter, então, o clima interferindo na vegetação, a vegetação, em alguns pontos, interferindo no clima, e o relevo interferindo também no clima e sofrendo a interferência do clima. Podemos dizer, então, que funciona como um sistema. É o que a gente chama de teoria geral dos sistemas. Clima, vegetação e relevo, os três interagindo em conjunto, os três sofrendo a interferência uns dos outros. E aí a paisagem vai se formar a partir dessa junção desses elementos. Dentro do continente africano, nós podemos dizer que temos três principais domínios. E a gente vai ver isso aqui agora. São bem parecidos com os que a gente viu na América Latina. O primeiro domínio, o domínio climático equatorial.
Nós temos aqui um climograma que mostra aí uma região da República Democrática do Congo, fica ali bem próximo à linha do Equador, e ali a gente tem o domínio equatorial. Lembrando, dentro desse domínio, o calor é intenso e a quantidade de chuva ela é regular, ela é frequente durante o ano inteiro. Você vai ter chuva durante todas as épocas do ano, todos os meses do ano. A gente pode observar isso no climograma. Essa coluninha azul é a chuva, a linha vermelha a temperatura. Observem que a temperatura ela é média, ela não vai ter uma amplitude muito grande durante o ano. Ela vai se manter estável, normalmente com a estabilidade com calor. Então vai ser calor durante o ano inteiro. E a chuva também, vocês podem observar que durante o ano inteiro tem chuva. Em alguns momentos um pouco mais, mas sempre tem chuva durante o ano inteiro. E aí, qual que vai ser a consequência disso? Formação de floresta. A gente vai ter florestas enormes, muito parecidas com a floresta amazônica, com árvores muito altas, com uma grande densidade, né, de plantas, uma próxima à outra. É nesses espaços aqui que a gente tem algumas referências do cinema, como por exemplo, quando abordam o filme do Kong ou o filme do Tarzan, normalmente eles usam as imagens dessa região onde há uma floresta equatorial, uma floresta tropical, né, que se desenvolve a partir dessas características climáticas. Já o segundo domínio, que é o domínio climático tropical, ele vai ficar aí um pouco mais afastado, né, da zona equatorial, mas ainda dentro da zona tropical, entre os trópicos, entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. E aí, mais uma vez, a gente vai ter algo parecido com o Brasil. Aqui nós teremos duas estações no ano. Nós teremos um período com calor e chuva, e um período onde as temperaturas caem e a intensidade de chuva também diminui. Bem parecido com o que é para nós aqui no Cerrado. Tanto é que a vegetação deles vai ser muito parecida com a nossa vegetação do Cerrado. Observem a imagem, né? Se a gente tirasse aqueles elefantes da imagem e colocasse gado, ficaria exatamente a imagem do Brasil, né? A imagem do Cerrado brasileiro. E isso ocorre porque essa vegetação ela é resistente a essa variação de temperatura e umidade. Nós teremos árvores de médio porte, árvores com raízes profundas, muita gramínea, muitos arbustos. As árvores são espaçadas umas das outras. A casca dessas árvores será uma casca mais grossa, as folhas também serão folhas mais grossas, né? Então a gente vai ter uma característica de vegetação que suporta a variação de temperatura e a variação de umidade ao longo do ano. Esse domínio, né, esse domínio climático, ele vai fornecer para a gente a vegetação de savana. Quando a gente fala cerrado, o cerrado brasileiro, ele é uma variação da savana africana. É praticamente a mesma configuração, a mesma aparência, tá? A mesma dinâmica. Então, quando vocês virem fotos, normalmente vai ser muito fácil de associar o que a gente conhece aqui. Essa paisagem, ela é muito trabalhada em filmes que retratam o continente africano, como, por exemplo, o filme do Rei Leão. O filme atual, que foi feito em live action, né, ele mostra muito bem essas paisagens. Eu recomendo que vocês assistam depois da aula, para ter uma visão de como essas paisagens são. E ali dá para perceber bem de como é essa vegetação com árvores longe uma da outra, com gramíneas, com arbustos. E fica interessante para vocês poderem gravar na memória as características desse domínio morfoclimático. Bom, depois
das regiões de savana, né, de domínio climático tropical, nós temos o domínio climático do deserto, que ocupa uma área muito grande no norte do continente africano e uma área também razoável no sul do continente africano. No norte, principalmente com o deserto do Saara, e no sul com o deserto Kalahari. Esses desertos, eles vão ter uma característica muito semelhante, que é a seguinte: pouquíssima pluviosidade, quase zero, quase nada de chuva durante o ano inteiro, nada. Então vai ser um clima muito seco, vai faltar umidade sempre, tá? Vocês podem observar no climograma ali, ó, que a partezinha azul, que é a de chuva, ela praticamente não existe, né? Ela é em índices baixíssimos, muito pouco mesmo. Já a de temperatura, ela está sempre elevada e com uma amplitude muito grande. Isso por quê? Porque a areia, ela vai sofrer muito a influência do que a gente chama de continentalidade, que é a absorção do calor. Quando a luz solar bate no solo, né, os raios solares batem no solo, ela vai absorver calor muito rápido. Então vai esquentar muito rápido durante o dia. Em alguns momentos a temperatura pode chegar aos 50 graus e vai ser aquele calor insuportável dentro do deserto. À noite, essa areia, ela vai perder a temperatura muito rápida. Então ela vai esfriar também muito rápido. Então à noite a temperatura cai bruscamente e teremos aí um frio intenso, em alguns casos 15 graus, 8 graus. Então há uma amplitude térmica muito grande. A temperatura chega a um calor extremo e depois há um frio também muito forte, muito intenso. Bom, nessas regiões, em alguns casos é possível encontrar água no que a gente chama de oásis. Os oásis não são só miragens, como aparecem nos filmes, né? As miragens, que são aquelas alucinações que a pessoa vê um coqueiro, vê um laguinho, né? Na realidade, existem oásis, existem daquela forma. Eles ocorrem principalmente por causa de águas subterrâneas, do lençol freático, né? Então, esse lençol freático brota, surge ali uma nascente, né? Pequeno lago, e em volta do lago começa a desenvolver vegetação, começa a desenvolver aí alguns coqueiros, alguns arbustos, árvores de pequeno porte, isso devido à umidade. Então, gente, é importante a gente lembrar isso, porque o que determina a existência de vegetação é umidade, é água. Onde há água, há vegetação, tá? E a temperatura, né, se é uma temperatura muito elevada, é algo que também favorece o desenvolvimento de vegetação. Funciona como se fosse uma estufa, né? Você ter calor e ter água sempre ali, e a vegetação, as plantas vão se desenvolver a partir daquilo. A intensa quantidade de areia ocorre principalmente pela sedimentação das rochas, né? Então ali são enormes depósitos sedimentares que vão formar esses grandes blocos de areia, né? Essas dunas de areia. Um outro fator que determina a existência desses desertos são as correntes marítimas frias que existem próximo do deserto do Saara e próximo do deserto Kalahari. Essas correntes marítimas frias, elas ajudam a retirar a umidade do ar. Por quê? O ar úmido, quando se move sobre o oceano próximo a essa corrente marítima fria, vai condensar e vai provocar chuva no oceano. E aí o ar que se move em direção ao deserto vai ser sempre um ar seco. Então dificilmente ocorre nessas regiões o que ocorre para a gente aqui, de chegar a uma frente com chuva, uma massa de ar úmida com chuva, trazendo aí fortes pancadas de chuva. No caso desses desertos, a chuva quase sempre cai sobre o mar, sobre o oceano, antes de chegar nessa porção do continente. Beleza? Bom, gente, essas são as principais características, então, do clima e da vegetação
do continente africano. A gente sabe que entre um domínio e o outro sempre tem aquelas zonas de transição, como, por exemplo, saindo do Saara, né, do deserto, e entrando na área da savana tropical, você vai ter uma zona de transição onde a vegetação vai ter características tanto do árido quanto do tropical. É o que a gente chama de zona de transição, ali em uma área de semi-árido, né? Então a gente vai ver aí pequenos arbustos, árvores distanciadas. Isso dá para ver muito bem nos filmes, como eu falei para vocês, os filmes que mostram essa região, que mostram essas zonas de vegetação de domínio tropical lá do continente africano. Mais uma vez eu recomendo que quem tiver a oportunidade de assistir o filme O Rei Leão, esse último filme que é em live action, assista para vocês terem uma clareza de como essas paisagens, de como são esses domínios, como é a vegetação, como é o clima nessas regiões. Beleza? Bom, gente, se vocês assistiram até aqui e ainda tem alguma dúvida, enviem as dúvidas de vocês lá na caixa de comentários, lá no Classroom. Então, coloca a dúvida lá embaixo do vídeo. Professor, eu não entendi tal parte. E aí, eu vou responder as dúvidas de vocês, ou nos comentários, ou se vocês preferirem, coloca lá no comentário. Professor, abra a videochamada que eu quero perguntar uma coisa. Eu vou abrir a videochamada e a gente vai conversar sobre esse assunto. Beleza? Então, gente, muito obrigado por assistirem até aqui. Um abraço, fiquem bem e a gente se vê na próxima aula. Tchau!